Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Vitor Roque, que praticamente está negociado com o Atlético Paranaense, que eu quero trazer aqui algumas informações para vocês de valores e também o Cruzeiro pode incluir jogadores nessa história que eu quero comentar aqui sobre as possibilidades. Quero falar também sobre o Everton Ribeiro e será que ele vai vir para a Raposa, porque de acordo com o jornalista, o Cruzeiro realmente chegou a procurar o atleta, mas ainda na minha opinião parece bem viável. Eu quero trazer aqui os motivos para vocês. Quero falar também sobre o jogo entre Cruzeiro e Brusque, onde a Raposa deve contar com algumas novidades, e também sobre a equipe do Brusque, que tem mais um artilheiro. O Cruzeiro tirou o Edu deles, mas mesmo assim a equipe segue com outro artilheiro para essa atual temporada, e também sobre os jogadores que foram contratados, né? Será que o Cruzeiro vai registrar a tempo? Será que não? Que deve fazer valer a nova, no caso, novo acordo entre a CBF com a janela de transferência da FIFA para poder registrar 3 jogadores depois dessa terça-feira. Mas só antes de começarmos o vídeo aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aí de 33 mil inscritos, então conto com a ajuda de todos vocês. Enfim, vou até deixar aqui aparecendo para vocês o card do nosso canal de cortes, então clica lá, se inscreve, tenho certeza que você vai gostar. Estamos postando 3 vídeos por lá todo dia, uns trechos mais curtos, né? Caso você não tenha tempo para ver o vídeo completo, vai lá no canal de cortes, que sem dúvidas vai, né? Às vezes você está querendo ver alguma notícia em específico, só ir lá que tem das últimas semanas completas para vocês. Mas antes de começarmos, tem um recado também super importante, que é a respeito da BR4Bet, casa de apostas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, que assim, tá com uma super promoção para você começar a fazer suas apostas, inclusive nesse jogo de amanhã, né, na terça-feira, entre Cruzeiro e Brusque, que eu vou deixar aqui o link aparecendo nesse QR Code e também abaixo na descrição desse vídeo, com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então corre lá, faz o seu registro e, por exemplo, você depositou R$40 até R$80 de banca para fazer suas apostas, começando, né, por que não, no jogo de amanhã entre Cruzeiro e Brusque no Mineirão. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar falando justamente sobre essa partida de amanhã, onde assim, possivelmente na terça-feira, né, amanhã que eu vou trazer para vocês provável escalação e tudo mais, mas eu quero antecipar algumas informações interessantes para esse jogo de terça-feira, que inclusive os ingressos já estão sendo negociados. Então caso você seja sócio torcedor, só ir lá na aba, né, de sócio torcedor, ou no Cruzeiro/ingressos, que você vai ter assim informações de valores, setores e tudo mais. A expectativa é de casa cheia no Mineirão, mais de 30 mil torcedores para acompanhar essa partida. E lembrando, não deve ser um jogo fácil, apesar do Brusque assim, não estar no caso em um momento de ascensão como foi na temporada passada. Deve dar um trabalho, justamente porque não perde há 15 rodadas e tem um artilheiro para essa atual temporada, que tem sido praticamente o Edu do ano anterior. Porque lembrando, o Brusque está há 15 jogos sem perder e inclusive ganhou o Campeonato Catarinense, que assim, um feito bem histórico, justamente por conta de ter alguns times até melhores, em melhor fase do que o Brusque na atual competição. Então não vai ser um jogo fácil, até porque o trabalho do técnico deles, o Vaguinho Dias, que já está em uma sequência muito boa. Então assim, justamente por conta disso não deve ser uma partida fácil, mas eu ainda creio que o Cruzeiro muito favorito para esse jogo. Igual eu falei para vocês, a equipe catarinense não perde há 15 partidas, campeão estadual, e ainda conta com um novo artilheiro nesse ano, que é no caso do Alexandro, que já fez 11 gols na temporada, sendo 10 no Campeonato Catarinense e 1 na estreia da Série B. Que assim, o Cruzeiro tirou o Edu deles do ano passado, mas mesmo assim o Brusque segue com um novo artilheiro para esse ano. Então, sem dúvidas, né, vai ser um adversário bem complicado para essa partida de amanhã. Que lembrando, o Cruzeiro não vai ter o Vitor Roque envolvido nessa negociação com o Atlético Paranaense, então já é um desfalque certo para o Paulo Pezzolano. Vamos ver como que ele vai voltar, se vai querer o João Paulo jogando de meia, se vai ainda manter 3 volantes. Temos algumas dúvidas ainda, né, para essa partida de amanhã. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, quando você acha que o Cruzeiro vai ficar, será que vai ganhar essa partida, será que não? Enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês. Mas o assunto nesse vídeo é a respeito do Transferban e também em relação a registrar os jogadores, onde o Cruzeiro já se livrou de todas as pendências, tá? Nessa semana para registrar os atletas, mas o Cruzeiro, mesmo tendo 7 contratações engatilhadas, 3 ainda podem, no caso, ser registrados depois desse prazo da terça-feira, porque o Cruzeiro tem apenas o goleiro Gabriel Mesquita, Neto Moura, Rodolfo, que precisam ser regularizados até na terça-feira. Isso porque eles chegaram de outros clubes, então já tinha vínculo e chegou para o Cruzeiro. Então, até amanhã, eles têm que ser registrados, que possivelmente deve acontecer ainda nessa segunda-feira, na parte da tarde.
E uma das exceções da regra é quando, por exemplo, o jogador está sem contrato ou tiveram seus vínculos rescindidos. Então eles podem assinar a qualquer momento. Então justamente por conta disso o Cruzeiro vai fazer valer essa lei, que no caso a primeira janela do Brasil vai terminar nessa terça-feira e só abriria no meio de julho. Então seria um prejuízo bem grande para o Cruzeiro. E 3 contratações que já estão bem próximas de ser concluídas vão ser possivelmente registradas depois desse prazo de terça-feira. O Cruzeiro não precisa ter pressa, que é no caso do atacante Leonardo Paes, que rescindiu com o Montevideo Wanderers do Uruguai para assinar com o Cruzeiro, o Rafael Silva, atacante que estava no futebol chinês e está sem clube desde o final do ano passado, além também do Luvanor Henrique, que no caso rescindiu há mais do que 2 meses com seu clube lá da Arábia Saudita. Então não tem que se preocupar, são jogadores que já estão acertados com o Cruzeiro, que podem ser registrados inclusive depois dessa terça-feira, já que ou eles rescindiram seus vínculos ou estavam sem clubes. E no caso dos 3, a regularização pode demorar justamente porque eles estão vindo do futebol do exterior. Então poderia demorar bem mais do que o Rodolfo, o Neto Moura e o Gabriel Batista, porque são jogadores que já estavam, no caso, o Gabriel Mesquita, já estava aqui em futebol nacional. Então para ser registrado no BID é muito mais fácil do que jogadores que estavam no futebol estrangeiro, que é uma notícia muito boa para o Cruzeiro não ficar tendo que se preocupar com todos os jogadores, até porque são 7 contratados, que eu já fiz um vídeo aqui nesse último sábado falando quem são esses jogadores. O último assunto desse vídeo é a respeito do Vitor Roque, jogador que já está indo para o Curitiba para assinar com o Atlético Paranaense, mas apesar disso ainda temos várias indefinições a respeito desse caso. Só lembrando, o Atlético fez valer aquela lei, se não me engano, Lei Pelé aqui no Brasil, que é pegar o tempo de duração do contrato do jogador e o valor que ele recebe e multiplicar por um valor, enfim, até meio complicado de explicar aqui para vocês, mas somando o salário do Vitor Roque, que era de algo próximo de R$12 mil, de acordo com algumas informações, e o vínculo de duração de 4 temporadas, chegaria nesse valor aí próximo dos R$24 milhões, que de acordo com o Super Sports, será esse o valor que o Vitor Roque será negociado. Enfim, até quando saiu essa notícia de especulação, eu não acreditei muito, que ele seria negociado. Foi, acho que ontem, domingo mesmo de tarde, tanto que eu nem quis gravar vídeo aqui pra vocês, porque eu já sabia, de tarde já vai ter desmentido essa história e tudo mais, justamente por conta da janela de transferências se fechar na próxima terça-feira e por conta do valor, na minha opinião, ser ridiculamente muito baixo, R$24 milhões, que lembrando, nessa lei faz valer que assim, o Atlético tem que pagar 100% desse valor à vista, que não seria um grande problema, até porque a equipe paranaense conta com uma condição financeira bem interessante, mas ainda tem alguns pontos que tem que ser ajustado de acordo com o Super Sports, porque o Cruzeiro tenta aumentar esse valor de alguma forma para receber esse montante, inclusive a longo prazo. Então, por exemplo, vai ficar 35 milhões, mas ao invés do Atlético ter que pagar 24 milhões agora, poder pagar em uma temporada, por exemplo. Algo nesse sentido, ou poder, por exemplo, incluir jogadores. São 2 possibilidades, mas até agora não tivemos nenhuma atualização a respeito desse caso e que eu tenho certeza que vai ser uma novela bem longa por aí. Vale lembrar também que o Internacional e o Red Bull Bragantino estavam monitorando o Vitor Roque, mas acabou fechando com o Atlético Paranaense, que, lembrando, o Vitor Roque já chegou aqui no Cruzeiro sob muita turbulência, sob muita polêmica em 2019, vindo do América, tanto que o Cruzeiro só tem 50% dos seus direitos, o América tem 30% e também, no caso, o próprio jogador tem 20%. Possivelmente esse valor da multa rescisória é 24 milhões por 50% que o Cruzeiro tem, Então o Cruzeiro não vai pegar só 50% desse valor, até porque o Atlético está comprando o atleta por meio da multa rescisória, então possivelmente o Cruzeiro vai receber 24 milhões por 50% dos seus direitos econômicos. E assim, na minha opinião, não sabemos o contexto, se o Ronaldo tentou negociar esse contrato há um tempo, pelo menos não tivemos informações sobre isso, porque um salário de R$12 mil para um jogador já estava fazendo gol com frequência e tudo mais, na minha opinião, até a falta de respeito. Eu acho que o Cruzeiro ali, quando ele fez aqueles gols lá na Copa do Brasil, já tinha que ter renovado, no mínimo colocado um salário de 60, 70 mil reais por mês para o Vitor Roque. Pelo menos ali essa multa já iria ficar uns 120 milhões de reais, totalmente fora da realidade financeira dos times do Brasil. Então, na minha opinião, o Cruzeiro deu um erro gigantesco de colocar uma multa rescisória do exterior de 300 milhões de euros, quase R$1,5 bilhão de reais, e no futebol brasileiro ser esse valor de 24 milhões, enfim, foi um erro gigantesco. Vamos esperar aí para ter mais informações, até porque, pelo menos na minha opinião, muita ingratidão por parte do empresário, do jogador, do próprio Vitor Roque, que é torcedor do Cruzeiro super
no caso, prestigiou esse início de temporada bem interessante dele, e se ele não quisesse sair, não tem essa, não é porque ele não tinha a possibilidade de sair, se estava passando necessidade, tem que ir para outro time para ter a carreira garantida, muito pelo contrário, até porque o Cruzeiro tem esse potencial de revelar os jogadores, e agora com o Ronaldo, eu nem sei se é o melhor para a carreira do Vitor Roque mudar de time justamente por agora, mas enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, e depois, no decorrer dessa semana, eu devo fazer um vídeo mais aprofundado a respeito desse assunto, até porque está muito especulativo ainda esses bastidores, e eu não vou falar alguma coisa aqui, depois, daqui 2, 3 dias, a história é completamente outra, mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O último assunto desse vídeo é a respeito do Everton Ribeiro, que de acordo com uma live lá no canal Pilhado, aqui no YouTube, canal com mais de 1 milhão de inscritos, o jornalista informou que ele foi procurado pelo Cruzeiro, tá? Nessas últimas semanas, e assim, não sabemos se foi por parte do Pedro Lourenço, que falou que ajudaria o Ronaldo a trazer um camisa 10, mas pelo que parece o Everton Ribeiro foi sim procurado pela Raposa, e até o próprio, no caso, o Rodrigo Lasmar, que faz o canal Pilhado, ele falou aqui no YouTube que a possibilidade dele sair do Flamengo hoje é muito baixa. Apesar dele não estar vivendo um momento excelente, mas muito por conta das convocações que ele tem tido para a seleção brasileira. Até ano passado mesmo o Everton Ribeiro foi convocado várias vezes, e nesse ano de Copa ainda tem aquela expectativa de ser convocado, então será que compensaria para ele trocar o Flamengo para o Cruzeiro justamente agora, nesse ano de 2022? Então essas algumas respostas que vamos ter que aguardar. Eu acho que não, tá? E além disso, ainda tem algumas questões financeiras. Será que o Cruzeiro pagaria esse salário próximo do que ele recebe no Flamengo, de 1 milhão e 200 mil reais por mês? Eu nem acho que seria possível algo nesse sentido, porque o Pedro Lourenço, será que iria pagar esse valor? O Ronaldo, enfim. Isso já é 50% da folha salarial do Cruzeiro hoje, que antes da chegada dos reforços era de 2 milhões e 400. Possivelmente agora, para a Série B, vai ficar próximo dos 3 milhões. E eu acho inimaginável contratar um Everton Ribeiro, por exemplo, ganhando 1 milhão e 200 mil reais por mês, completamente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje, tá? Mas, enfim, foi procurado, possivelmente só em um estágio inicial, para saber questões, por exemplo, contratuais e tudo mais. Eu acho que para 2023, se o Cruzeiro conseguir um acesso para a Série A, ficaria um pouco mais viável, mas imaginar o Everton Ribeiro agora no Cruzeiro, na minha opinião, está completamente descartado, tá? Lembrando que ele tem 33 anos de idade, completou agora recentemente, no último dia 10, ontem no domingo, tinha 32, agora 33 anos de idade. Nesse ano pelo Flamengo, 15 jogos com apenas um gol marcado e uma assistência. Ano passado também teve números bem abaixo do que ele estava acostumado, com 50 partidas, 2 gols marcados e 9 assistências. Então agora com a saída do Giovani, né, que eu falei para vocês essa última semana, a camisa 10 do Cruzeiro disponível e precisando de um meia. Então possivelmente o Cruzeiro deve ir ao mercado para buscar mais um meia ofensivo, mas pensar em, por exemplo, Everton Ribeiro, Luan, tudo mais, eu acho que está completamente descartado para essa, pelo menos, né, nessa atual temporada na Série B. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês que eu trouxe no vídeo de ontem, onde eu vou responder algumas perguntas aqui para vocês sobre alguns assuntos importantes. Vou deixar aqui aparecer na tela agora, falar a respeito assim, respondendo sobre o Ricardo Goulart e tudo mais. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, e também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre o Ederson, volante que já teve revelado, né, aqui na base do Cruzeiro, sendo especulado em um time gigante do futebol europeu. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo e qual o percentual que o Cruzeiro tem dessa negociação. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!